HGBS11, o fundo de shoppings da Rede Brasil. Vamos ler o relatório de setembro de 2025, divulgado agora, no dia 14 de outubro de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo. Ele que tem hoje a cota patrimonial a R$ 21,76. Iniciou as atividades em novembro de 2006. A cota a mercado chegando aí na casa dos R$ 20,45, um valor de mercado de 2 bilhões e 600 milhões. Uma ABL total de 245 mil metros quadrados, 136 mil cotistas, e na data que eu gravo com vocês, o HGBS11 cota na B3 a R$ 20, dentro de um P sobre VP de 0,93, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 9,53%. A cotação aqui no mercado secundário chegou aos R$ 17,50 em fevereiro e desde então busca uma recuperação, já atingiu R$ 20, caiu novamente aqui aos R$ 18,05 e agora repousando aí na casa dos R$ 20. A última distribuição do fundo ocorreu agora no dia 14 de outubro de 2025, segue 15 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 0,73, anual de 9,45%. E se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em HGBS11, teria hoje R$ 1.061, tudo isso já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta gangorra aí no mercado secundário, ela não consegue superar o IPCA, tampouco supera o IFIX, não supera também o CDI, retornando no período apenas 6,10%, enquanto o CDI retornou 25,37%, o IPCA 9,56% e o IFIX retornando 12,19%, então ponto de extrema atenção para a rentabilidade aí do HGBS11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, em relação ao monitoramento da Abrace em agosto, a gestão comenta aqui que o mercado de shoppings brasileiro apresentou um crescimento de 2,9%, frente a um crescimento negativo de 2,1%, tudo isso na variação real. Porque a variação nominal subiu 2,9%, então ponto de extrema atenção, a inflação basicamente corroendo o crescimento da economia, impactando o ganho real na vida do brasileiro. Em relação ainda ao monitoramento da Abrace, a vacância fica lá na casa de 4,5%, ponto relativamente positivo porque ela seguiu 4,5% de julho de 2025. Já nos principais indicadores aqui do fundo, ele comenta que a venda da fração de 10% apenas será refletida no relatório gerencial de novembro e as vendas do portfólio em relação ao metro quadrado alcançou R$ 1.281 em agosto, que representa um crescimento de 7,4%. A vacância aqui do fundo 5,1% e em agosto para o NOI o fundo registrou o R$ 80,50 o metro quadrado, um crescimento de 2,1% versus agosto de 2024. No acumulado de 2025, o indicador apresenta um crescimento de 6% e o destaque negativo ainda segue lá o Goiabeiras, tendo uma vacância de 17,6%, apenas R$ 420 de vendas por metro quadrado. Já em relação aos indicadores de vendas totais do fundo por metro quadrado, 1.219 em 2024 e agora 1.281 em 2025, a vacância seguindo lá na casa de 5,1% em 2025, ante a 5,7% em 2024. A evolução do NOI por metro quadrado saindo de R$ 81 em 2024 para agora R$ 80,50, uma variação negativa de 0,5% em 2025. A transação do Shopping Jardim Sul de 10% de toda a participação do fundo naquele ativo foi num valor de 63 milhões, comentamos isso no vídeo passado, rendendo um lucro de 3 centavos por cota. O lucro não recorrente foi de 3 milhões e 600 e o resultado caixa do fundo foi impactado positivamente por esta receita agora em setembro de 2025. Em relação aos impactos, a transação provocou um aumento de 1% na cota patrimonial do fundo após a remarcação da participação remanescente pelo valuation da transação. O resultado do fundo foi de 16 centavos por cota, enquanto ele distribuiu 15 centavos por cota, então ele consegue aumentar a reserva agora para 2 centavos por cota, o que é ponto positivo, isso porque em agosto de 2025 ele tinha apenas 1 centavo por cota de reserva, ponto extremamente positivo. Voltando aqui, o lucro não recorrente em relação ao Shopping Jardim Sul é de 3 centavos por cota. Para a DRE do fundo em setembro de 2025, ele faz um total de 13,8 centavos de resultado operacional. Ele faz um resultado final de 16 centavos por cota, dos quais ele distribui apenas 15 centavos por cota. Em relação à decomposição do resultado, 15 centavos vem aqui para as receitas imobiliárias, ele tem 2 centavos de resultado de operações, além de
um centavo aqui de despesas operacionais e de despesas financeiras, finalizando a distribuição de 15 centavos por cota. Em relação à reserva, como comentamos, 2 centavos por cota, e em relação à distribuição, ele segue projetando aquele patamar de 15 centavos até o fim do segundo semestre de 2025. Já em relação à rentabilidade aqui do fundo para setembro de 2025, considerando a cota na aquisição de R$ 19,12, ele faz uma rentabilidade total de 7,7%, tudo isso se considerado o fechamento da cota no mercado secundário de R$ 20,45, superando o IFIX em aproximadamente 4%, tudo isso porque ele retornou 3,3%, 238% a mais do que o IFIX, então ponto extremamente positivo. A rentabilidade ela consegue superar apenas em pequena medida desde o início das operações do fundo lá em novembro de 2026, já considerando a base 20 da qual o fundo se transformou, já em relação ao volume médio diário na B3, 2,5 milhões, 100% presente nos pregões, 54 milhões de movimentação no mês. Para o fechamento, R$ 20,45, e no portfólio ele detém 20 shopping centers, 14,7% em fundos imobiliários, a predominância, 78% fica para imóveis, ele tem aqui também 92,7% em estratégicos, 2% em fundos líquidos e além de 3% em CRIs e LCIs, finalizando em fundos referenciados 2,3%. Destas participações, a maior delas é para o Shopping Jardim Sul, 17%. O Shopping Penha vem logo na sequência com 12%. Vale lembrar que a maior operadora aqui do fundo é a Alus, 31%. Ele tem a AD Shopping, 22%. E aquele perfil minoritário com 11 ativos para participação inferior a 50%, 7 ativos majoritários e 2 ativos detidos de forma indireta. Para São Paulo, 85%, seguido do estado do Tocantins, 7%. E em relação à alavancagem aqui do fundo, na casa de 11,2%, lembrando que são duas obrigações. As duas primeiras aqui para a aquisição do Shopping Jardim Sul, que foi de 40%, e as duas últimas aqui seguindo para o Shopping Jaraguá Araraquara, 25% de participação naquele empreendimento. Na aquisição, ele adquiriu também 2 CRIs, o segundo, que é da Habitasec, não tem nenhuma participação com garantia dada aqui pelo HGBS 11, ponto extremamente positivo. De um total dessas obrigações, na casa aproximada de 320 milhões, ele tem para amortizar agora em 2025 6 milhões 800, lembrando que ele cresce bastante até 2031, quando ele chega na casa de 48 milhões, e ele faz aqui hoje apenas 6,8 milhões para amortizar, como comentamos, e ele cresce a 29 milhões e meio já agora em 2026. Então, é importantíssimo ficar atento a esta situação do fundo, porque neste mês ele consegue gerar 16 e distribui apenas 15, juntando 2 centavos lá para a reserva, ela que agora está na casa de 2,6 centavos, que ele só conseguiu fazer esse resultado porque ele vendeu parte da sua participação lá no Shopping Jardim Sul, 10%, finalizando 3 centavos aqui de reserva de lucro não recorrente, ponto positivo. Perfeito, pessoal? DHGBS 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.